Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Assunto na Mesa, cuja temporada está tratando do tema Educação Midiática. E hoje vamos falar sobre acessibilidade e conectividade. É isso mesmo, Alê. E para isso a gente está recebendo uma convidada super preparada para esse tema, que é a Cissa Mello, que é fundadora do Movimento para Todos. Muito bem-vinda, Cissa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Cissa, já queria começar te perguntando o que é o Movimento para Todos? Maravilha, o movimento tem hoje já 12 anos e a gente atua junto com empresas, escolas, buscando sensibilizar e fazer com que as pessoas troquem a ideia de que a pessoa com deficiência não é capaz, não tem possibilidade. Então é uma mudança de paradigma que a gente precisa, dentro dessa estrutura que a gente tem hoje, né, no mundo, não é só dentro da empresa, dentro da escola, né, ressignificar. Então, eu acho que é isso que o Para Todos se propõe. Muito bom. Quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes a tecnologia parece que soluciona todos os problemas, né? E puxando para o tema da educação midiática, nem sempre é assim. Me parece que às vezes ela afasta e às vezes ela aproxima. Como você enxerga isso, Cissa? Excelente pergunta, Alê. Eu acho que é disso que a gente está falando. A gente precisa olhar para a tecnologia e usar a tecnologia para que ela aproxime, para que ela traga mais possibilidades para as pessoas com deficiência, para as pessoas com algum transtorno. Então, a gente precisa fazer esse exercício de pensar como a tecnologia pode ser favorável para fazer com que a pessoa esteja em todos os lugares, porque a pessoa com deficiência, ela pode estar nos lugares onde ela quer. E pensando num exemplo prático, porque eu acho que é disso que a gente precisa falar, né? Se eu tenho uma pessoa com baixa visão e que está, né, querendo trabalhar na empresa, se eu não tivesse a possibilidade de uma tela ampliada, né, ou de um teclado ampliado, possivelmente essa pessoa estaria fora dessa possibilidade de estar trabalhando nesse espaço. Se eu tenho essa tecnologia hoje disponível, isso faz com que facilmente a pessoa possa exercer essa função. Então, é a gente pensar quais são as tecnologias que faz com que a gente possa, né, trazer mais pessoas para o espaço onde ela queira estar. Muito bom. E são diversos tipos de deficiência, né, Cissa? E aí, quando a gente pensa essa sociedade cada vez mais digitalizada, essa enxurrada de informação que a gente recebe, qual o impacto que isso traz para a vida das pessoas que têm deficiência, né? Esses diversos tipos de deficiência? Se o antes, eu acho que é importante a gente pensar que não são apenas diversos tipos de deficiência, são diversas pessoas. Porque dentro de uma mesma deficiência, eu tenho muitas pessoas com necessidades distintas. Então, eu acho que uma coisa, às vezes, que as pessoas acham, né? A gente é muito chamado para ir para uma empresa e aí a pessoa quer assim, não, então se eu tenho um funcionário com síndrome de Down, o que eu devo fazer? Ah, se eu tenho uma pessoa com autismo, como eu devo atuar com essa pessoa com autismo? E não existe essa receita de bolo, não existe essa pílula mágica, porque cada um é um, né? E aí a gente vai precisar olhar para esse indivíduo com as suas necessidades específicas. E, de novo, indo para alguma coisa de como a gente faz isso, Cissa, é no diálogo, é perguntando, é estando próximo da pessoa, é entendendo qual é a necessidade daquela pessoa. É muito comum que a gente ache que uma pessoa cega vai precisar do braille e que uma pessoa surda vai precisar de um intérprete de Libras, mas não necessariamente, né? Uma pessoa surda pode ser um surdo oralizado e aí, nesse sentido, ele não vai precisar do intérprete de Libras. Então, a gente precisa olhar para cada indivíduo e entender qual é a sua necessidade específica. Agora, lendo o mundo, né, a gente lê o mundo pelos nossos sentidos, né? E aí vem essa questão. E ler o mundo hoje passa por ler as notícias, quer dizer, ler, sentir, ouvir, escutar as notícias e as interações também via tecnologia, né, via rede social. Isso passa pelo contemporâneo. Essa realidade das tecnologias hoje e da leitura de mundo, ela é adaptada para as pessoas com deficiência ou não? Uma pessoa com deficiência consegue ler uma notícia de jornal, por exemplo?
Ótima pergunta. E aí eu acho que tem tudo a ver até com a pergunta que a Sil tinha feito antes, né? O quanto essa tecnologia, ela pode ser, e a sua primeira pergunta, né? Ela pode ser algo que nos aproxima, porque possibilita. E aí é interessante porque muitas das tecnologias que são desenvolvidas, muitas vezes, com foco específico na pessoa com deficiência, ela pode ser utilizada por todos, né? Então, muita gente olha, às vezes, no meu celular e fala, nossa, você usa uma letra tão grande no celular. Eu não sou uma pessoa com deficiência visual, mas eu uso essa possibilidade que o celular tem e que está lá dentro de acessibilidade, porque para mim fica mais fácil do que eu estar toda hora pegando o óculos, que é um óculos que eu uso só para ler, né? Então, isso é um recurso que eu uso, né? Um outro recurso, pensando sempre em exemplos, assim, para quem não está acostumado, né? Então, a gente hoje pode, por exemplo, em vez de digitar, a gente pode falar e automaticamente isso vai ser transcrito, né? Não sei quem já atualizou o WhatsApp agora já está inclusive com a transcrição na última versão. Então você pode transcrever. Então se você recebe hoje, se você recebe um áudio e você é uma pessoa com deficiência auditiva, você consegue transcrever esse áudio já dentro do WhatsApp. Você não precisa nem ir para o recurso que já tinha antes de transcrição de áudio. Então e eu, por exemplo, não tenho deficiência auditiva, mas uso muito essa transcrição de áudio. Estou no meio de uma reunião, recebo um áudio, né? Preciso ouvir aquele áudio, eu vou ouvir de outra forma. Então, essa que é a mudança do paradigma, sabe, Alessio? Eu acho que a gente pensar que a gente pode ler ouvindo e a gente pode, né, ouvir lendo. Então, quando a gente pensa nessa forma, é a tecnologia nos possibilitando. Então, a gente está aqui dentro de uma estrutura, né, onde, num determinado momento, só tinha um impresso aqui. Olha quantas estruturas a gente tem aqui dentro hoje, né? E o que isso nos possibilita. Não, isso que você fala, né? Acessibilidade para as pessoas. Não necessariamente você precisa ter um tipo de deficiência para necessitar de algum tipo de acessibilidade, né? E isso eu acho que é uma coisa que também muitas vezes não está tão dada para todo mundo que está pensando sobre essas questões. E aí, o que o Movimento para Todos tem feito nessa direção, né? Vocês têm trabalhado com tecnologia junto com as empresas? Como é que tem sido esse processo, né? Que eu percebo que é um processo também muito de educação. Perfeito, né? Perfeito. E eu acho que o que o Para Todos faz é provocar cada uma das empresas com as quais a gente trabalha ou com as escolas com as quais a gente trabalha a pensar sobre isso. Porque a gente só consegue pensar quando a gente está envolvido naquele negócio. Então, a gente hoje tem empresas, né, que atuam na área de construção civil e a gente tem uma empresa que trabalha na área de saneamento, por exemplo, né, e uma empresa que é um escritório de advocacia. Cada um desses tem uma necessidade completamente distinta e não somos nós de fora que vamos conseguir. Então, a gente precisa provocar que aquele indivíduo que está lá, seja ele um médico, um advogado, um engenheiro, comece a pensar com este outro olhar. Então, é muito mais essa provocação, né, nessa ampliação de olhar para que a gente possa estar, cada um dentro do que da onde você atua, pensando nesse público mais amplo. E aí isso que você trouxe, Sil, é muito importante, porque a gente provoca muitas vezes a empresa a pensar quantos clientes você não está perdendo, porque você não está conseguindo atender esse cliente na sua especificidade. E, de novo, independente da deficiência, independente do transtorno, mas pensando que muitos clientes que poderiam estar acessando o serviço que você propõe ou o produto que você, né, disponibiliza, não está por conta de não estar tendo acesso a ele. E, de novo, aí a tecnologia é maravilhosa para a gente poder estar ampliando esse acesso. Quando a gente fala de acesso, muitas vezes, essa sociedade conectada, um dos benefícios é o acesso, por exemplo, ao usufruto da arte, né? Usufruir a arte. Eu fico sempre pensando, Sil, como é que a gente prepara a arte para todos. E a gente tem aqui uma matéria que passou no Futura, que é um quadro nosso, que trata justamente da acessibilidade à arte, nas suas diversas maneiras. Vamos assistir e depois a gente volta aqui para o estúdio para conversar sobre ela. Esse material de acessibilidade, eu conheci uma artista, a Marina,
Marina Bafim. E ela tem um projeto chamado Inclua-me. E quando eu fui fazer a minha primeira exposição solo dessa série, me apresentaram o trabalho da Marina e o jeito que ela traz esse contato dentro dessa leitura tátil é maravilhoso e foi a minha escolha por conta dela trazer os mesmos detalhes que eu trago dentro da fotografia, que são búzios, que são pedras, que é a pele. Ela traz todas essas texturas dentro dessa adaptação tátil e enriquece muito a exposição, você trazer essa acessibilidade para uma exposição. Pois é, imagem com autodescrição, por exemplo, vem se tornando cada vez mais comum. As novas tecnologias ajudam nessa acessibilidade para todos poderem usufruir arte, por exemplo, a inteligência artificial, que tem feito um trabalho aí de aceleração desses processos. Como você vê isso? Eu acho que falando ainda da acessibilidade, né, para a cultura, e eu acho isso extremamente importante, a gente tem hoje, inclusive, as leis de incentivo à cultura provocando para que os produtores culturais estejam atentos para essa temática. A gente tem, né, grandes influenciadores também que estão cada vez mais trazendo essa necessidade. A gente teve aí, né, um filme brasileiro com um grande sucesso de bilheteria, né, no ano passado, e, por exemplo, esse filme não estava legendado. Então, isso fez com que muitas pessoas, né, não pudessem ter acesso indo ao cinema. Entretanto, quando essa pessoa tiver acesso a esse filme na sua casa, se aquele veículo que ela estiver utilizando tiver essa possibilidade, ela vai conseguir ter acesso àquele filme. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais, né, todo mundo, e aí é nesse sentido que eu digo, se o jornalista, se o produtor cultural, ele estiver atento que existe um grande número de pessoas que teria acesso àquele material. Um exemplo que eu posso trazer, né, a gente no Movimento para Todos, a gente sempre inicia uma palestra fazendo uma descrição, né? E isso é algo que a gente provoca inicialmente sempre, porque a gente está, de certa forma, né, mostrando para o público que pequenas atitudes nossas podem fazer com que um espaço se torne mais acessível. A gente está falando de equidade, a gente não está falando de igualdade. Então, a gente está tentando trazer para aquele ambiente um pouco mais de equidade. Então, por exemplo, se eu tivesse, né, aqui me descrevendo, eu diria, sou uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos, cabelo na altura do ombro, estou com um brinco dourado e uma blusa rosa. Acho que a gente pode fazer esse exercício, né, Ali? Vamos fazer. Bom, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso, cacheado e com uma blusa azul marinho e com um kimono azul marinho também. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, uso um óculos de armação amarela e estou usando uma camisa cor-de-rosa. E aí percebem que assim, não foi difícil, mas a gente fica às vezes muito travado. Como eu vou me descrever? O que eu vou dizer? Né? E aí alguns truques, né? Assim, a descrição ela precisa ser precisa, ela precisa ser assim, bem objetiva, direto ao ponto. Ela não passa por adjetivos, porque ela não é sobre o que eu acho de mim. Então, eu não digo eu sou uma mulher bonita ou eu sou uma mulher feia. Essa é a minha opinião, né? Eu digo simplesmente como, né, eu sou em termos, vamos dizer, factuais. E isso provoca as pessoas, muitas vezes, né, a dizerem, então, eu não me sinto bem me descrevendo, mas isso traz para aquele ambiente equidade se eu tiver uma pessoa com baixa visão ou com deficiência visual. Cissa, a gente está aprendendo muito com você aqui, mas infelizmente a gente vai ter que caminhar para o intervalo e aqui no Assunto na Mesa, intervalo é sinônimo de quiz. Opa. Você tenta adivinhar a resposta do nosso quiz hoje, vamos ver o que a gente tem aqui. Qual a porcentagem de sites seguindo as diretrizes de acessibilidade no Brasil? Olha só, A, 25% dos sites seguem as diretrizes de acessibilidade, B, 8% ou C, menos de 1%. Você que está em casa, tenta acertar, a gente já volta para continuar essa conversa aqui no Assunto na Mesa Educação Midiática. Até lá!
Estamos de volta do intervalo no assunto na mesa Educação Midiática e com a resposta do nosso quiz. Vamos lá. Porcentagem dos sites seguindo as diretrizes de acessibilidade no Brasil. Quantos por cento será? Uau, menos de 1%. Nossa, e esse levantamento avaliou mais ou quase 17 milhões de sites no Brasil, né? E essa análise ela é da terceira edição do Big Data Corp, que aconteceu em parceria com o Movimento Web para Todos. Você acha, Cissa, que tem alguma mudança em curso que a gente pode melhorar, né, esses números? Porque menos de 1% É triste, né? triste. Eu gosto de pensar muito, Sil, porque infelizmente as pessoas mudam muitas vezes em função de pensar o quanto isso pode ampliar negócios. Os dados censitários mostram pra gente, né, um quantitativo muito alto de pessoas com deficiência, transtornos. A gente está falando aí, há sempre uma discussão de qual é esse percentual. Eu sempre digo o seguinte, eu não vou ficar discutindo se são 15%, se é 20%. O fato é, se a empresa percebe que ela está deixando muitos clientes sem acesso ao seu negócio, ao seu produto, ela começa a pensar de que forma que ela deve estar ampliando essa acessibilidade. E aí isso está totalmente vinculado ao site. Então, cada vez mais a gente, né, olhar para a necessidade da gente ter, né, todos os canais da empresa, não é só o site, né? É a gente ter um canal de vendas, o televendas, ou um canal de ouvidoria, né? Todos os canais precisam estar acessíveis, né, para todas as pessoas. Então, eu acho que isso faria com que a gente mudasse. Mas é um processo, né? Eu falei com você, Sil, né, antes da gente entrar aqui, inclusão é um processo. Essa palavra está muito vinculada, é um processo histórico e mundial, não é algo que muitas vezes a gente vê aqui no Brasil, não, no mundo todo, né? É muito recente essa ideia de que a pessoa com deficiência, né, pode e deve estar presente em todos os espaços, né? Em termos de data, a gente está falando aqui no Brasil agora de uma lei de 2015, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi promulgada em 2015. Então, é muito recente. Agora, as práticas, pensando na empresa, né, as práticas de ESG, quer dizer, as práticas de boa governança, de impacto social, elas têm se difundido bastante, as empresas parecem querer seguir. Qual a dificuldade para uma empresa ser acessível? Quer dizer, ela é econômica, ela é processual, ela é cultural? O que uma empresa precisa para ser uma empresa para todos? Adoro essa pergunta. E quando a gente está nas empresas, a gente fala muito de que a gente não está ali para falar para o CNPJ. A gente está ali para falar para o CPF. Uau. Sabe por quê, Ale? A gente tem mania de dizer assim, a empresa não tem interesse, a empresa não faz. Quem faz uma empresa somos nós. Cada um de nós que está ali dentro pode fazer a mudança. A gente tem hoje clientes que começaram a mudança dentro de um departamento da empresa. E essa mudança vai, né, transbordando para outros departamentos. Então, recentemente a gente foi contratado, né, por uma grande empresa multinacional, mas por conta de que o diretor de um departamento decidiu contratar uma pessoa com autismo e estava com dificuldade, né, em fazer com que aquele ambiente fosse um ambiente que estivesse, né, atento a todas as especificidades daquele colaborador. E aí eles nos contrataram para a gente ajudar num trabalho de consultoria para ver o que a gente precisava fazer de adequações naquele espaço. E muitas vezes são pequenas adequações, porque a maior barreira, Ale, é a barreira atitudinal, né? É a barreira que cada um de nós tem para ser ou não ser mais inclusivo. Eu gosto quando você traz essa coisa que é um processo, né? Tem a ver com as nossas atitudes e que não é... Quando a gente pensa em inclusão, não é uma prova onde a gente tira 10. Eu costumo dizer, inclusão não está à venda na prateleira, né? Isso é um processo de aprendizado e é contínuo, né? E aí o Ale levantou essa bola sobre quais as dificuldades que as empresas têm. E eu queria te perguntar, e as escolas? Quais as dificuldades que as escolas têm? E pensando em processo, né, Sil? Esse processo, ele inicia no momento em que esse indivíduo entra na escola. Então, a escola é muito importante, é essencial para a gente fazer essa mudança. E
lembrando que é um processo histórico, né, ela precisa ser fomentada nas escolas. Então, a gente precisa, de fato, e muitas vezes a empresa diz para a gente que não consegue contratar e a gente remete sim, porque se a gente não consegue incluir na escola, essa pessoa não chega, né, naquele momento depois para ser contratada numa empresa. Então, hoje, os nossos, né, maiores clientes são as escolas, justamente porque a gente precisa estar atuando com os professores, nessa formação dos professores, mas muito nesse sentido de ampliar o olhar, porque a gente muitas vezes fala, não é um grande curso de como lidar com pessoas com deficiência, isso não existe, né? É uma proposta da gente se provocar a mudar o nosso olhar, de querer parametrizar todos, de querer trazer todos para uma mesma, né, forma, colocar todo mundo numa caixinha. Então, a gente precisa estar ampliando o nosso olhar para que a gente possa olhar para cada um com as suas especificidades, com as suas necessidades específicas, e por isso que não tem receita de bolo, não tem certo ou errado, não é um processo que a gente, agora a gente está nota 10, seja na empresa ou seja na escola, é cada vez mais cada um de nós estar atento para o tema, estar, né, convivendo com mais pessoas com deficiência, porque a gente de fato acredita que se a gente não convive com pessoas com deficiência, a gente não consegue entender as necessidades específicas. E essa convivência, ela inicia na escola. Então, por isso é que a gente acredita na escola, né, para todos, numa escola regular, onde todos estão incluídos com todas as suas diferenças, e ali a gente consegue fomentar para que o futuro engenheiro, o futuro jornalista, o futuro médico que sai daquela escola, né, ele possa saber, né, que ele precisa estar atento a todas as questões que a deficiência nos traz. Agora, a questão da escola inclusiva, que ainda bem que ela é inclusiva no Brasil, por alguns anos isso foi até colocado à baila, né? Ainda bem que a gente voltou nessa questão. Mas ela exige, de certa maneira, uma preparação do corpo docente e da gestão para lidar, até para lidar com a oferta de questões que você pode levar para dentro da escola, ou pensar até a engenharia da escola, por exemplo, uma pessoa com deficiência motora tem uma rampa de acesso, né? Isso já está, de certa maneira, é um módulo da formação dos professores ou dos gestores quando eles entram, deveria estar. Como que é essa cena no Brasil hoje? É algo que a gente precisa avançar muito ainda, Lê. Eu acho muito necessário que, inclusive, os cursos, né, superiores, né, estejam cada vez mais focados em pensar. E aí eu vou um pouco além, porque não é só a necessidade do professor, né? Como eu falei, né, amanhã um advogado pode ter um cliente que ele não, se ele nunca ouviu falar nas questões das deficiências e se ele nunca teve convivência, ele vai estar perdendo, inclusive, aquele cliente porque ele não sabe, né, de que forma que ele poderia atender aquele cliente. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa estar muito atento, a gente vem aí batalhando, né, e aí com políticas públicas, pensando cada vez mais, né, de que forma que a gente pode estar, né, ampliando essa discussão para que a gente tenha cada vez, né, mais pessoas atentas a essa temática. Cissa, pensando nos recursos relacionados à educação midiática, né, a mídia, o que você acha que tem sido feito de bacana nesse campo, né? Eu estou falando de mídia como um todo, das mídias digitais, sei lá, influencers. O que você tem visto de coisa legal, assim, também, para a gente ter outras referências? Eu acho que uma coisa bacana, né, que aí, de certa forma, toda a questão das redes sociais nos traz, é aproximar a convivência com pessoas com deficiência. Então, uma dica sempre que eu dou é sigam pessoas com deficiência que tem lá o seu Instagram. Então, a gente tem uma série de pessoas hoje, né, que estão falando sobre como é ser uma pessoa com deficiência, né? Tomando cuidado, porque muitas vezes a gente tem pessoas, né, que estão falando por outras pessoas e é muito importante que a gente, nesse momento, olhe para aquelas pessoas de fato que estão trazendo o seu olhar de pessoa com deficiência. Então, eu acho que isso acaba aproximando. Do outro lado, quando a gente fala em educação midiática, eu acho importante a gente também pensar
que a gente precisa ter, vamos dizer, dentro desse grande panorama, também essa questão de pessoas com deficiência na educação midiática. Então, acho que isso também é importante a gente estar com todo mundo que está atento ao tema, este viés também. E também a gente está falando de pessoas, né, Cissa? E são muitas camadas, tem um monte de interseccionalidade também nesse processo, né? E como você mesmo trouxe, é uma pauta contínua. E eu gosto de falar que, inclusive, é uma causa, né, contínua, porque isso não se encerra numa questão, né? Isso está ampliado e acho que não tem volta nessa discussão. O assunto está na mesa, de fato, e a gente precisa trazer cada vez mais esse assunto para a mesa, não é, Ali? Exatamente. Ô, Sil, eu acho que esse nome é muito bom, Assunto na Mesa, e eu acho que ele tem muito a ver com a temática da pessoa com deficiência, porque a gente precisa trazer esse assunto para a mesa, mas para a mesa das pessoas que não estão relacionadas ao tema. Porque o que a gente mais vê é uma escola ou uma empresa ou uma família só se importando com o tema quando essa pessoa com a deficiência, ela aparece, né, nessa empresa, nessa escola, nessa família. E a gente precisa transbordar isso, a gente precisa levar esse assunto para todas as mesas. Eu acho que essa é a provocação aqui de vocês e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, trazendo esse assunto para a mesa. A gente sempre termina o programa pensando num futuro utópico e não distópico. Então eu queria saber, Cissa, qual é a sociedade que você sonha que é voltada justamente para a alteridade e para a inclusão? Que sociedade é essa? Eu gosto muito de pensar nesse mundo utópico e eu, né, traria agora uma fala do professor Davi Rodrigues, um grande especialista nessa área, e uma vez eu ouvi ele dizendo numa palestra para as pessoas: se vocês acham que inclusão é difícil, experimentem a exclusão. Então eu acho que é disso que a gente está falando. Eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem como esse processo que exclui muita gente é muito difícil para todos aqueles que estão à margem. E não são só as pessoas com deficiência que ficam à margem, são todos os familiares das pessoas com deficiência que se sentem excluídos. Então, quando a gente passa a pensar no percentual, seja de 10%, 15% ou 20%, mas a gente amplia para pensar em todas as famílias, em todas as pessoas que estão sendo impactadas com a exclusão das pessoas com deficiência, a gente está falando de um número muito grande de pessoas sendo deixadas para trás. E quando a gente melhora o mundo para as pessoas com deficiência, a gente melhora o mundo para todo mundo, né? Porque o que a gente quer é viver numa sociedade melhor, né? Que seja acolhedora e que respeite também essas diferenças. Cissa, muito obrigada. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, te ouvindo, e esse assunto não vai sair da mesa, ele não se esgota aqui, então queria muito te agradecer. Obrigado, Cissa, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, a gente sempre aprende em conjunto e é isso que a gente acredita, né? Obrigada. Obrigada. Bom, esse assunto na mesa fica por aqui, mas continuamos debatendo ele. Leve para a sua mesa da sua casa, para a sua escola, para a sua empresa e siga o Futura nas redes. A gente volta no próximo programa. Até lá!